coisa para resolver. Depois eu trago mais um louvor no final, tá? Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos para Mateus 16. A ajuda do paraquedas, mas antes vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigada pelas tuas filhas que já estão aqui presentes nessa live, Desirê, Josiane, a Aline passou, saiu, pastora Regina, por todos, meu Pai, que estão, aqueles que estão, aqueles que passarão depois, meu Pai, aqueles que chegarão durante o estudo, meu Deus, aqueles que compartilharão essa live, que todos sejam abençoados, possam aprender, que o teu Espírito Santo seja o professor e nós sejamos teus alunos, mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Chegando aí, serva missionária Liliane Magalhães, serva do Altíssimo, missionária, paz do Senhor, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, estamos estudando Mateus. Hoje estamos no livro do capítulo 16. Vamos lá. 16, versículo 6, vai dizer assim: E Jesus disse-lhe, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Acautelai-vos do fermento. Aqui, fermento, um símbolo do mal e da corrupção. Refere-se os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Cristo chama de fermento a doutrina deles, porque até mesmo uma pequena quantidade pode penetrar num grande grupo de pessoas e influenciá-las a crer em coisas erradas. Mateus capítulo 8, versículo 15. Muita gente já ouviu falar do fermento do fariseu, né? Cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí quando eu era, não sei vocês, mas quando eu estava iniciando na minha caminhada, antes de eu estudar a palavra de Deus, eu ficava, meu Deus, o que é o fermento? Eu agia igual os discípulos, né? Achava que ela estava relacionada ali à multiplicação dos pães. Mas não. Quando Jesus refere a acautelai-vos do fermento, aqui ele está dizendo, cuidado. Cuidado com os fariseus, cuidado com aqueles que eles têm um poder de persuasão tão grande que ele consegue inverter na sua mente, na nossa mente, o errado, nos fazendo acreditar que é certo. Ele consegue contaminar, né, um pinguinho dele, umzinho dele só no meio, é como uma laranja podre, né, para você entender bem, dentro de um cesto. Ela consegue contaminar todas as laranjas. Esse é o fermento do fariseu, né? Ele, com o seu poder de persuasão, que eu já disse aqui, né, de convencer, ele tem o dom da liderança, que na verdade esse dom de liderança, ele deveria ser usado por Deus para poder arrebanhar discípulos para o reino. Mas como ele está, na verdade, sendo administrado pelo adversário de nossas almas, ele usa esse poder de persuasão, ele usa esse seu chamado, esse seu dom de liderança para levar a pessoa para o caminho errado, para o caminho que elas querem, para a conveniência, e não para o caminho da palavra de Deus. A canetinha está aqui. Entendeu? Não para o caminho da palavra de Deus. Então, tomem cuidado, porque não é só na época de Jesus que o fermento do fariseu, ele imperava no meio do povo de Deus, não. Ele está no nosso meio nos dias atuais também. O fermento do fariseu muitas das vezes está dentro da sua igreja, o fermento do fariseu muitas das vezes está na sua casa, o fermento do fariseu muitas das vezes age dentro do seu trabalho. Ele começa a querer manipular toda aquela situação, trazendo para a vontade dela e ainda, né, te levando a acreditar que se você se levantar contra ela, você está contra Deus.
te levando a acreditar que se você não fizer o que ela está dizendo que você deve fazer, você está errado. Ela está certa. Ela que eu digo, a pessoa, tá? Não é ela do sexo feminino, sexo masculino, não. Ela, a pessoa que, né, se deixa conduzir, né, e dominar pelo fermento do fariseu. Amém? Desirê está dizendo, eu estava lendo antes também o capítulo e tive esta compreensão também. Glória a Deus, viu? Já estamos aprendendo, né? Já estamos tendo aí, o Espírito Santo já está trabalhando em nosso meio, trazendo o discernimento. Glória, que foi, minha filha? Vou no banheiro. Ah, tá bom, vai lá. Amém? Amém ou não amém? Então vamos continuar. Vamos lá, 16, 18. Mateus 16, 18. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deu uma melhorada aqui na câmera, né? Vamos lá. Esse é o 18, né? Vamos lá ver o que diz aqui no estudo. As portas do inferno não prevalecerão. Deixa eu ver, chegou alguém aí. Porque desde Thaisa Rodrigues, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Quando eu tenho que tirar o óculos para ver de longe, viu? Aí eu boto o óculos para enxergar aqui de perto o texto, senão eu não vejo nada. Vamos lá, agora eu tô vendo vocês aí tudo embaçadinha, só vejo que entrou gente. Aí eu faço assim e olho vocês. Vamos lá. As portas do inferno representam Satanás e a totalidade do mal no mundo, lutando para destruir a igreja de Cristo. Esse é o simbolismo da porta do inferno. Quando você vê a porta do inferno, não prevalecerá contra, né? Não prevalecerão aqui, né? Contra ela, contra a igreja de Cristo, quer dizer que as portas do inferno, né? Assim como da porta, né? Que representa que, perdão, quer dizer que Satanás, assim como a totalidade do mal deste mundo, não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? Lutando para destruir a igreja de Cristo. E essa é a porta do inferno. Esse texto não quer dizer que nenhum crente, como pessoa, e nenhuma igreja local, confederação de igrejas ou denominação, jamais chegará a cair na imoralidade dos erros de doutrina ou de apostasia. O próprio Jesus disse que muitos cairão da fé, e ele adverte a igreja de que estão abandonando a fé neotestamentária e a voltar-se do pecado ou sofrer a pena da remoção do seu reino. Referências: Mateus 24, de 10 a 11, Apocalipse 2, de 5, versículo 5, Apocalipse 12, versículo 29, Apocalipse 2, versículo 5, Apocalipse 2, 29, 3, de 1 a 6, 14 e 16. 1 Timóteo 4, 1. A promessa do versículo 18 não se aplica àqueles que negam a fé, nem às igrejas mornas. Sabe o que eu entendo aqui? Que a igreja do Senhor, quando Jesus diz, né, que a porta do inferno não prevalecerá contra ela, não isenta a igreja de passar por perseguição, não isenta a igreja de sofrer calúnia, difamação, de sofrer esfriamento espiritual. Não. Porque também Jesus disse que no mundo teríamos aflição. E se a igreja não passar por essas coisas, se ela não passar por essa perseguição e por essa luta, ela
não vai estar mostrando o fruto de que está agradando a Deus, amém? Eliane Marques, oi minha amiga, tudo bom, lindona? Bom tê-la aqui conosco nesse estudo do livro de Mateus. O dia de hoje estamos estudando o capítulo 16. Seja bem-vinda, Lili, Deus abençoe, minha linda. Então, não quer dizer isso, porque a igreja ela precisa ser perseguida, quando ela está agradando a Deus, ela será perseguida mesmo, né? Quando diz que a porta do inferno não prevalecerá contra ela, quer dizer que não dominará, não fechará, não destruirá. É diferente. Mas luta, perseguição, pancada, pedrada, você vai levar, não tem jeito. Isso nós vamos levar o tempo todo, principalmente se nós estivermos dando fruto, principalmente se nós estivermos incomodando o inferno e agradando o céu. O inimigo vai começar a colocar apostasia, vai começar a colocar desânimo, vai começar a colocar esfriamento espiritual, contenda, panelinha, fofoca, um monte de coisa para tentar derrubar a igreja. Mas nós temos o dever de orar, lutar e guerrear contra tudo isso. Amém? Amém. 2. O que Cristo quer dizer é que, a despeito de Satanás fazer o pior que pode, a despeito da apostasia que ocorre entre os crentes da igreja que ficam mornas e dos falsos mestres que se infiltram no reino de Deus, e a igreja não será destruída. Deus, pela sua graça, sabedoria e poder soberano, sempre terá um remanescente de crentes e uma igreja que, no discurso de toda a história da redenção, permanecerá fiel ao evangelho original de Cristo e dos apóstolos e que experimentará a comunhão com ele, o senhorio de Cristo e o poder do Espírito Santo. Como povo genuíno de Deus, esses crentes demonstrarão o poder do Espírito Santo contra Satanás, o pecado e a doença, o mundo e as forças demoníacas. E essa igreja que Satanás, com todas as suas hostes, não poderá destruir nem resistir. Olha só, como eu disse aqui até antes de ler, né? Não adianta, porque o diabo até se levanta, mas ele não... Tá vendo como é que levanta? Até cai... Aleluia! Até cai, viu, o celular? Olha, não é mole não. Mas ele levanta para cair, né? Não tem jeito, porque maior é Deus. Então, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, não tem jeito. Ele vai se levantar, mas vai levantar para cair. E se levantar, não fique triste, dê glória a Deus, porque você, né? Porque a sua igreja, a igreja está dando frutos para o reino de Deus. Tem muita gente que diz, bispo, a igreja sou eu. Não, isso daqui eu trago para você uma outra hora. Você não é igreja. Eu não sou igreja. Nós somos membros da igreja. É diferente, tá? A igreja é Cristo. Nós somos membros da igreja, tá? Mas isso é um outro estudo. Vamos lá. Mateus 16, 18. Mateus 16. Pois eu também digo... Ah, não, já li, né? Acabei de ler. Continua. Pedro, a pedra e a igreja. Pedro, ainda sobre Mateus 18. Pedro, a pedra e a igreja. O significado desta passagem é que Cristo edifica a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro. Tem gente que fala assim, mas Deus ele disse que, né, Pedro seria a igreja, então, né, aí aonde que os católicos eles até, né, eles falam que Pedro tá lá no céu com a chave na mão, né? Quando chove, a gente tem aí, a pessoa que já passou pelo catolicismo tem esse hábito de dizer, né, São Pedro, não sei o quê, São Pedro tá lavando o céu, porque ele que tem a chave, porque Deus deu a chave, porque ele é a pedra angular. Gente, quando Jesus disse isso, nós precisamos entender que aqui ele estava dizendo, ele estava testificando, né, Cristo que edificaria a sua igreja
sobre a verdade da confissão de Pedro ali, sobre a verdade que ele disse. Entendeu? Porque ele disse que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Então, sobre esta verdade, Pedro, né? Sobre a verdade que ele mencionou ali, edificarei a minha igreja, né? Sobre a confissão feita. Por isso que nós hoje chamamos as pessoas a confessarem Jesus. As pessoas usam muito o hábito. Você aceita Jesus? Não é aceitar. Primeiro, quem tem que aceitar a gente é Jesus. Não adianta nada eu falar, Jesus, eu te aceito, te aceito, te aceito, te aceito, te aceito, se ele não nos aceitar. Ontem mesmo eu fiz uma postagem. Qual é a tua preocupação? Né? Você, né, está agradando a Deus, está com Deus ou Deus estar com você? É nós estarmos com ele, porque ele sempre está conosco. Mas se ele não nos aceitar, não adianta nada você aceitar ele. Não adianta. Né? Você precisa entender que é ele que tem que aceitar a mim e a você. Então, ele nos aceitou a partir do momento que ele deu a vida dele por nós na cruz. Então, a porta já está aberta. Ele está do lado de fora lá, ó, batendo. Você só vai entrar, ele só vai entrar, perdão, se você abrir a porta. E quando você abre a porta? Quando você confessa ele, como único, total e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Então não é aceitar Jesus, é confessar ele publicamente como único, total. Então ali Pedro estava confessando que Jesus era o Filho de Deus. E você? Você confessa Jesus na sua vida? Você confessa que Jesus é o único, total e suficiente Salvador da tua vida, da tua alma? Se sim, se você passar por essa live e ouviu essa mensagem e quer essa mudança na sua vida, onde você estiver, dobre os seus joelhos e fale, Senhor, eu confesso a Ti como meu único, total e suficiente Salvador da minha vida e da minha alma. Não importa que igreja você vai. Não estou chamando você para vir para Iljão, a igreja levando Jesus às nações, não. E nem estou mandando você ir para a igreja rótulo nenhum. Eu estou te convidando a confessá-lo como único, total e suficiente Salvador. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se você não confessar por bem, você vai ter que confessar por mal. Ou você confessa e ganha a tua salvação, ou espera aquele dia que Satanás dobrará os joelhos e terá que confessar, e você ainda vai perder a tua salvação. Então é melhor confessar agora, ter uma vida com Deus e ganhar a eternidade. Amém? Vamos lá. Feita por Pedro e aos demais discípulos. E os demais discípulos. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Filho de Deus vivo. Jesus entrega um trocadilho. Ele chama seus discípulos de Pedro. Ali ele está chamando todos que confessaram de Pedro. É como se, né, todos que confessarem Jesus se transformassem em um Pedro. Por quê? Porque Jesus trocou o nome de Pedro, de Simão, né, Barjonas, né, para Pedro. Né? Então, é como se Deus estivesse trocando a sua identidade do velho homem para o novo homem, quando você confessa Jesus como seu único, total e suficiente Salvador, que significa uma pedra pequena. Pedra, rocha fala de Jesus. A seguir, ele diz sobre esta pedra, que significa uma grande rocha, maciça ou rochedo, edificado a minha igreja, sobre a confissão feita por Pedro. Olha que lindo, gente. Quando você aceita Jesus, quando eu aceito Jesus, quando nós confessamos Jesus, Deus troca a nossa identidade para a identidade de Pedro, ou seja, de pedra. Nós viramos um pedacinho dessa pedra, dessa grande rocha que é o Senhor Jesus. Então, você que já aceitou Jesus na sua vida, você é um Pedro, você é uma pedrita, você é uma rocha, você é um pedacinho dessa rocha, que, né, se liga a essa rocha, que é o Senhor Jesus, amém? Ou seja, como eu disse, você não é a igreja, você é um tijolinho dessa igreja, você é um membro, você é uma pedrinha dessa igreja, você é um membro da igreja, né, do Senhor, que é o Senhor Jesus, que é a grande rocha. Jesus Cristo é a pedra. Ó, falando antes de ler. Jesus Cristo é a pedra, o único grande alicerce da igreja. Cabeça. Amém? 1 Coríntios 3:11. Pedro declara
que Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa, a pedra que os edificadores reprovaram. Vai dizer também, né? Ele veio para o que eram dele e os deles desprezaram. 1 Pedro, capítulo 2, de 4 a 6, 6 e 7. Atos, capítulo 4, 11. Pedro e os demais discípulos são pedras vivas, como parte da estrutura da casa espiritual, a igreja, que Deus está edificando. 1 Pedro 2, 5. Ou seja, nós somos pedra viva. Se você está com alguém do teu lado, vira para ele e diga: você é pedra viva. Você é pedra viva. Você é pedra viva. Amém? Amém. 2. Em lugar nenhum as escrituras declara que Pedro seria a autoridade suprema e infalível sobre todos os demais discípulos. Atos 15, Gálatas 2:11. Não. Então, né, como a gente fala aí, a gente vê muita gente dizendo, não, Pedro era superior a todos os discípulos. Não, nenhum lugar das escrituras nós vamos ler isso. Nem está dito também na Bíblia que Pedro teria sucessor infalíveis representante de Cristo, o cabeça da igreja. Não, Pedro não é o cabeça da igreja como sucessor de Cristo. Não, também não diz isso na Bíblia. Tais ideias são injunções do homem e não é verdade das escrituras. No estudo à igreja, acha-se a exposição da doutrina igreja, como aparece aqui em outras partes da Bíblia. Então, não tem esse negócio de dizer, não, Pedro é o cabeça, Pedro é o cara, Pedro é o tal, Pedro é o bambambam, Pedro é Pedro. Não, Pedro é Pedro, João é João, Manel é Manel, Maria é Maria, Eliane é Eliane, Regina é Regina, você é você, eu sou eu, entendeu? Mas somos todos o quê? Pedrinhas da grande rocha, que é Jesus. Amém? Sem menosprezar esse discípulo maravilhoso que foi Pedro, mas Pedro era tão Pedro como eu sou Eliane, como você é Desriê, como você é Josiane, como você é Regina, como você é Eliane, como você está aí, né? Que está aí do outro lado dessa telinha, tá? Tinha tanta importância quanto cada um de nós para o Senhor Jesus e para a igreja de Cristo. Vamos lá, 16, 19. E eu te darei as chaves, olha aí, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Muita gente esperando por esse momento. Vamos lá. A chave do reino. As chaves representam a autoridade que Deus delegou a Pedro e à igreja. Estas chaves são usadas para repreender repreender o pecado, orar de modo eficaz em prol da causa de Deus na terra. Perdão, pulei para o 2. Repreender o pecado e levar a efeito a disciplina eclesiástica. 2. Orar de modo eficaz em prol da causa de Deus na terra. 3. Dominar as forças demoníacas e libertar os cativos. 4. Anunciar a culpa do pecado, o padrão divino da justiça e o juízo vindouro. 5. Proclamar a salvação e o perdão dos pecados para todos quantos se arrependerem em Cristo. Você está entendendo isso? Então, essa chave, ela representa a autoridade. Deus, ele deu a Pedro, assim como deu a mim e a você, a autoridade, quando nós o confessamos como único, total e suficiente Salvador, ele automaticamente nos concede a chave. E que chave é essa? É a autoridade para esses itens que eu mencionei aqui. Para arrependimento dos pecados, para pregar o pecado. Quem tem coragem de chegar na praça ali, pegar um megafone e falar: arrependei-vos? Eu tenho.
E amo fazer isso, né? Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Se você está fumando, se você está bebendo, se você está adulterando, fornicando, se prostituindo, saiba que isso é pecado. O Senhor Jesus está voltando, Ele quer te levar para o reino da glória. Você tem que parar? Ah, não, bispa, deixa isso para quem tem chamado. Ei! Tenho algo para te dizer aqui. Não é chamado não, meu irmão, minha irmã. É teu dever, é meu dever. Se você é pedrinha, se você confessou, pronto, você já recebeu essa autoridade. Você tem coragem de ver uma pessoa endemoniada, botar a mão na cabeça e falar pela autoridade do nome de Jesus, sai? Ou você vai telefonar para a bispa? Bispa, pelo amor de Deus, corre aqui para expulsar esse demônio. É você. Quando você confessa Jesus na sua vida e coloca a sua vida alinhada às vontades de Deus, você já está recebendo essa chave, esta autoridade para poder expulsar, não em teu nome, porque senão vai falar, eu conheço o Deus de Paulo, mas o vosso Deus quem é? Não, para expulsar, foi filho que você tá parada aí, mas para expulsar no nome de Jesus. Não precisa ter medo. Amém ou não amém? Amém. Vamos lá. Então, queridos, essa é a chave, é o poder e a autoridade para anunciar, para curar, para repreender demônio, para expulsar os demônios, forças demoníacas, para lutar, né? Para poder abençoar vidas, para falar do amor de Deus. 16, deixa eu ver. Virando a página 16, 28. 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Vir no seu reino. Vir o Filho do Homem no seu reino provavelmente se refere ao evento de Pentecoste, quando Cristo batizou seus seguidores com o Espírito Santo e com o grande poder. Mateus 3:11, Atos 1:8, Atos 2:4. Quando nós lemos isso aqui, a gente fica assim pensando, como pode? Jesus disse aqui que em verdade vos digo, a Bíblia não mente, muito menos Jesus. E ele diz que em verdade vos digo que alguns do que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Cadê Jesus? Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja. Pedro morreu, Tiago morreu, João morreu, André morreu. Aquele povo todo que estava lá ouvindo ele já morreu. Como é que ele falou isso? Que alguns do que ali estavam não morreria até ver ele voltar. Então, é por isso que precisamos estudar a palavra de Deus para a gente não ficar confuso e não pregar heresia. Quando a gente está dizendo isso aqui, muito provavelmente, quase 100% de certeza, se dá aos teólogos e testifica no meu espírito, que ele estava mencionando o dia de Pentecoste. Lá aonde, logo depois, né, que o seu corpo tombou, né, e que ele reuniu todos os 12, né, lá na casa, o vento, né, Pentecoste tomou todo aquele lugar e depois Pedro, através da vida dele também, né, foram muitas gentes batizadas, seladas, então por isso ele disse, muitos dos que aqui estão não morrerão até que vejam vir o Filho do Homem do seu reino, ou seja, não veio Jesus como Jesus, mas veio o Filho do Homem como o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que habita em mim e em você, porque nós sabemos que Deus é um. Ele é um. Ele é a matemática do 1 mais 1 mais 1, que é igual a 1. É o Pai, Filho e Espírito Santo, que é o único Deus. Então, ali, realmente, viveram para ver, vindo do céu, o Espírito Santo e ali selar a todos aqueles, né? Com o Espírito, todos os discípulos e os presentes com o Espírito Santo de Deus. Amém? A Bíblia vai dizer que todos estavam reunidos na casa, acreditamos que ali também tinha Maria, as mulheres, né? Muitos estavam reunidos e a presença de Deus impactou esse lugar. Fazendo uma pequena pausa, vocês estão vendo o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Um grupo com 4 jovens começaram a cantar num cantinho e quantas horas já estão adorando a Deus? Isso que o Brasil precisa, né? Eu só estou esperando a primeira fagulha começar, que eu estou dentro.
Ou quem sabe Deus ainda manda que seja eu, mas eu não farei nada de mim se do céu não me vier. Mas que nós precisamos fazer isso, precisamos. Mas sabe qual é o problema? O povo lá fora, eles são mais unidos como cristão. Vou sair um pouco do tema aqui do estudo aqui, porque é o último, tá? Amanhã a gente volta com 17. Então, já encerrei, eu posso fazer os comentários. Vou até tirar o óculos. O povo aqui no Brasil é diferente do povo lá fora. O povo lá fora, eles são mais unidos. Aqui é muito dividido em placa. Aqui é competição. Aqui, se tu faz um evento, a igreja do lado faz uma também para poder puxar o povo para lá. Aqui eles não querem reunir todo mundo para mostrar que todos vamos para o mesmo céu, não. Aqui eles querem competir. Entendeu? Aí tu convida uma pessoa para ir na tua igreja, quando tu vai ver, uma pessoa quer ir, quando tu vai ver, a outra pessoa vai lá e convida também para dela. Aí quando tu vai olhar o Facebook, o status do teu, a página da tua ovelha, tá lá cheia de postagens da igreja do lado, convidando a tua ovelha para a igreja deles. Aqui é competição, eles acham que a igreja é clube. Aqui no Brasil é assim, lamentavelmente, mas eu não tô mentindo. Quem tem igreja passa por isso, sabe que eu não tô mentindo. É competição pura. Eu tô aqui fazendo esse estudo com vocês, já estou no capítulo 16, vamos entrar no capítulo 17. Qual foi o dia que eu falei, larga a sua igreja e vem para mim? Qual foi o dia que eu falei, vem para minha igreja com algum de vocês? Não falo, porque eu respeito a autoridade que Deus constituiu na sua vida. Agora, lamentavelmente, eu não sou respeitado. Tenho passado bastante situações semelhantes, mas eu tenho entregado nas mãos de Deus, né? Porque as pessoas que têm me procurado são pessoas que ou estão, né? Igual eu falei que eu vou ter um gabinete segunda-feira aqui, pessoas que estão sem igreja, pessoas que aceitaram Jesus nessa live, pessoas que se fortaleceram, voltaram para o Senhor Jesus, que estavam afastadas, e não pessoas que estão membrando numa igreja, né, estão sendo pastoreadas, e que eu vou chegar aqui e falar assim, gente, ó, se você não está recebendo estudo na tua igreja, larga tudo. Não, se o Senhor te plantou lá, é porque Ele tem um propósito com você lá. Não saia, a não ser que Deus te mande. Porque senão você vai dar uma voltinha na minha ou em qualquer outra igreja e vai ter que voltar. Porque se sair sem Deus mandar, tem que voltar. Porque se não voltar, vai estar em dívida com Deus, vai chegar no grande dia. Quem vai te apresentar a Deus? Quem vai? Ah, então, eu fui ali, eu fui lá, eu fui cá, mas quem é que te apresenta? Não podemos esquecer que somos todos ovelhas, né? Ovelhas do grande aprisco, que é o aprisco do céu. Amém? Gente, por aqui eu encerro, né, a aula de hoje.